não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Existem dois objetivos diferentes com que você pode entrar numa vida de estudos. O primeiro é a ambição de tornar-se um olhar abrangente. É como se você fizesse, vamos dizer, pela imaginação, pelo esforço, você se transpusesse a um outro plano, certo? De onde você contempla, né, as coisas deste mundo, você contempla a natureza, contempla a história, contempla os fatos, tá certo? E busca obter uma visão geral organizada. Tá certo? Este tipo de ascensão imaginativa pode criar uma sensação muito boa. Jacob Burckhardt, no final do livro As Considerações sobre a História Universal, né, ele descreve o que ele chama, uma coisa deliciosa, a suprema beatitude do entendimento. Quer dizer, o sujeito se colocou num plano superior, então ele observa, né, o fluxo das desgraças humanas, as tragédias e comédias humanas todas, né, sem participar pessoalmente daquilo, mas contemplando o espetáculo como se fosse um objeto estético, por assim dizer. Certo? Bom, esta é geralmente a atitude de quem entra nesse negócio. Entendeu? Quase todos buscam isto. Né? Outros buscam um pouco mais do que isso. Eles querem chegar a uma compreensão do fluxo total para poder dirigi-lo ou poder influenciá-lo. Daquele negócio do Karl Marx de você não interpretar o mundo, mas compreendê-lo. Note bem, o sujeito que entra nesta perspectiva de tipo marxista, ele ainda está dentro da ótica que eu mencionei antes. Ele ainda está na beatitude ainda está em busca da beatitude do entendimento, com a diferença que ele não se contenta só com a beatitude, ele não quer só contemplar as coisas como se fosse um Deus, mas ele quer, de lá de cima, de onde ele está, influenciar o fluxo das coisas. Ele quer transformar o mundo e moldá-lo à sua imagem e semelhança. Bom, essas duas atitudes, a busca da contemplação da realidade e a contemplação estética, por assim dizer, e a busca do ponto de observação privilegiado, desde onde o curso das coisas pode ser alterado, isso tem sido, vamos dizer, ao longo dos últimos séculos, a motivação básica das pessoas que entram na vida intelectual. Tá certo? Muito bem. Um pouco dessas duas atitudes é, até certo ponto, inevitável. Elas são um componente da própria vida intelectual. Quer dizer, a busca de um recuo cognitivo, de onde você possa enxergar as coisas, até a própria busca de uma certa objetividade, de uma certa imparcialidade, uma certa idoneidade, implica este recuo, esta retirada para um plano superior. Até certo ponto isto é inevitável, tá certo? Digamos que isso alcança uma culminação em Kant,
né, com a ideia do eu transcendental. Quer dizer, o eu transcendental é aquele posto de observação privilegiado, desde o qual você compreende não só o mundo da experiência, o mundo que lhe chegou através dos fatos, mas você compreende a própria compreensão que você tem desses fatos, colocando-se naquele plano onde as condições, por assim dizer, ocultas, que permitiram a experiência, mas que só se revelam no curso da própria experiência, lhes são, por fim, reveladas e você se torna uma espécie de consciência da consciência. Bom, tudo isso, como eu disse, até certo ponto é inevitável. São componentes técnicos, por assim dizer, da vida intelectual. Mas, tomado como objetivo humano, tá certo? Essas atitudes se baseiam numa premissa absolutamente falsa, que é de que nós podemos efetivamente nos colocar acima da realidade e observá-la como se fôssemos o próprio Deus. Portanto, há nesta coisa toda uma falha fundamental. Note bem, eu digo isso para vocês porque durante anos, eu não estou falando assim ex-cátedra, eu estou falando porque durante anos essa foi também a minha atitude. Quando eu li no Burckhardt essa coisa da suprema beatitude do entendimento, eu falei, é isso que eu quero, isso aqui é uma maravilha. Só anos mais tarde é que eu fui compreender que aquilo se baseava numa falha existencial causada justamente pela perda da perspectiva verdadeiramente espiritual. Quando eu falo perspectiva espiritual, eu não quero dizer uma crença religiosa, eu não quero dizer uma devoção, não quero dizer nada disso, mas eu quero dizer a simples consciência que o indivíduo tem de que acima dele existe um observador onisciente. E quando você entende que existe um observador onisciente acima de você, você entende que você não será jamais esse observador onisciente. Você não pode se converter nele. O máximo que você pode é permitir que ele vá lhe revelando aos poucos aquilo que você ignorava até sobre você mesmo. Então, a hora que você descobre isto, você percebe que a busca de uma posição privilegiada, um posto privilegiado de observação, como fala o Burckhardt, é uma falácia, é uma mentira existencial. Não é uma coisa verdadeira. Nós não estamos jamais acima de nós mesmos. Tá certo? Então, nós poderíamos comparar essa atitude burckhartiana com a atitude de Santo Agostinho, onde o que ele busca é, sobretudo, a compreensão dele mesmo, tá certo? Não como ego transcendental, não como sujeito do conhecimento, mas como sujeito humano do mundo, da ação, da incerteza, do pecado, etc, etc. Ou seja, Agostinho está falando do seu eu verdadeiro, o seu eu histórico, o seu eu temporal. Não tem nenhum eu transcendental ali. Existe o narrador, que é vamos dizer, o autor da confissão, é o homem que está se confessando, e acima dele existe o observador onisciente. Não tem nenhum eu transcendental funcionando como intermediário. Não há um eu acima do eu, você está entendendo? O único eu que tem acima do eu é o eu de Deus mesmo, está entendendo? Então, o eu transcendental é uma espécie de pseudo-deus que aparece a partir de um certo momento na história. Ele começa a aparecer, obviamente, com René Descartes. René Descartes está buscando, vamos dizer, aquele ponto de apoio universal, onde ele possa ter certeza absoluta, tá certo? E ele encontra acredita que encontra esse ponto de apoio na consciência da consciência. Eu digo, ora, bela porcaria a consciência que você tem da sua consciência. Primeiro porque ela não é permanente. É certo? Ela, vamos dizer, ela se dissolve, ela se apaga 5 minutos depois. Tá certo? Segundo, quando você acredita que ela é uma coisa permanente, é porque você está confundindo o seu eu verdadeiro, o seu eu histórico, que é o eu da narrativa, com a definição abstrata do eu consciente. Quer dizer, o eu consciente, o ego filosófico, por assim dizer, né? Que é vamos dizer, o eu do qual se fala nos tratados de teoria do conhecimento, né?
este eu, como puro conhecedor, ele de fato não existe. Ele é apenas um papel que o seu eu histórico concreto, o seu eu biográfico, representa por momentos. E se você começa a acreditar que este eu observador tem uma existência por si mesmo, você está se enganando. Tá certo? Então, ao longo da história do pensamento ocidental, nos últimos 4 séculos, nós vemos um crescimento desmedido da crença nesse eu observador que vive na suprema beatitude do conhecimento, ou que, desde dessas alturas, comanda o processo histórico. Tá certo? Tudo isso é um processo de autodivinização, na verdade. Quer dizer, eu reconheço que sem uma parcela dessa atitude não é possível nenhum estudo. Quer dizer, sem você tentar se colocar um pouco acima do fluxo da realidade, nada se fará. Tá certo? Mas você tem que compreender que isso é apenas, vamos dizer, um exercício temporário de uma posição existencial que não é real, que ela é apenas fictícia, ela é fingida. Quer dizer, você finge que você se coloca numa posição superior para você poder observar melhor as coisas, mas você tem que saber que você está... Né? Você é como Minas, né, que é negócio do ex-ministro Zé Maria Alckmin, quando foi a Revolução de 64, telefonaram para ele para saber, queremos saber onde está Minas. Você está de um lado ou do outro, fala, Minas está onde sempre esteve. Então, o negócio é você saber que você está onde sempre esteve. Tá, e você esteve exatamente no lugar histórico, temporal, concreto, onde se desenrola a sua miserável história pessoal, com todos os seus temores, os seus fracassos, os seus preconceitos, né, as suas expectativas, as suas ilusões, etc, etc, etc. E este é justamente o terreno onde o Jean Guiton diz que nós devemos cavar, como Agostinho cavou. Agostinho não procurou se colocar acima de si mesmo, mas ao contrário, procurou mergulhar na realidade concreta da sua história pessoal, sabendo que acima dele não havia nenhum eu transcendental, mas havia um observador inconsciente que não era ele mesmo. Inconsciente não, onisciente, perdão. Observador onisciente, que não era ele mesmo. Tá certo? No século XX, esta coisa do eu observador chega a um paroxismo numa escola esotérica, ocultista, que é a do George Gurdjieff. Gurdjieff ensinava que você devia desenvolver, ao lado do seu eu cotidiano, tá certo? Que ele considerava ilusório, um eu observador. Esse é um termo da escola gurdjieffiana, o eu observador. O eu observador, ele não participa dos acontecimentos, ele não toma partido, ele não decide, ele só toma nota do que está acontecendo. Ele é totalmente neutro e observador. E ele fazia disto, isso não era uma doutrina filosófica nele, era uma prática. As pessoas passavam anos se desidentificando de si mesmas e se colocando no ponto de vista de um eu observador. Tá certo? Ora, de tanto elas se identificarem com o eu observador, o eu cotidiano delas acabava se tornando irrelevante. E, vamos dizer, e toda a autoridade era transferida para um ego que nada decidia, que apenas observava. Tá certo? Então, qual é o resultado espiritual obtido com isso? A força de não tomar partido. Se o seu eu superior não toma partido e não decide nada, então é tudo absolutamente indiferente. Então, em poucos meses de prática, você se tornava um sujeito totalmente amoral e cínico. É isso que conseguia esta escola. Né? Este é o grande resultado espiritual obtido. Tá certo? Ao ponto que, se você tivesse, digamos que, matar a sua mãezinha, tá certo? O seu eu observador observaria aquilo com a maior neutralidade. Tá certo? Então, esse pretenso exercício espiritual, que supostamente iria elevar as pessoas, na verdade as estupidificava completamente. Ao mesmo tempo que estupidificava, lhes dá uma sensação de poder extraordinária, porque elas tinham se retirado para a esfera superior da suprema beatitude do conhecimento.
E os acontecimentos humanos agora para eles eram tão neutros quanto, vamos dizer, a vida de um formigueiro, tá certo? Ou uma comunidade de baratas. Você começava a olhar não só ao seu eu concreto, mas os demais eus concretos, como se fossem pequenas criaturinhas que se agitavam num mundinho insignificante enquanto você pairava nas alturas da pura observação. Eu não posso negar que, sob este aspecto, Gurdjieff era um legítimo herdeiro de Kant e Descartes. Quer dizer, embora ele fosse um camarada que vinha do Oriente, ele estava, né, levando às suas últimas consequências uma tradição filosófica ocidental. Muito bem, quando você se coloca do ponto de vista deste eu superior, eu transcendental, eu observador, ou qualquer porcaria dessa, o objetivo do seu conhecimento, dos seus estudos, da sua vida intelectual, é chegar a um conhecimento da objetividade do mundo, tal como vista, por assim dizer, de fora e de cima. Só que acontece que este mundo, tal como você o vê, ele, por definição, não existe. Por quê? Porque você, na realidade, você jamais esteve na posição deste observador. Este é apenas um papel que você está desempenhando. E uma das coisas curiosas do Gurdjieffismo era precisamente que ele dizia aos discípulos: vocês têm uma infinidade de eus. Nenhum deles vale nada. Tudo isso aí é ilusão. Não é certo? Eu disse, bom, isso pode até acontecer. Tá certo? Porém, o eu observador é certamente mais fictício do que todos eles. Porque ele é criado premeditadamente. Tá certo? Ele é um papel que você desempenha e você passa a acreditar neste papel. Ora, quando você acredita que o seu verdadeiro eu, tá certo, é este personagem fictício que está lá nas alturas observando tudo, tá certo, e que aquele seu eu histórico concreto que decide, que sofre, que teme, etc., é irreal, então aí é que você está no suprassumo da irrealidade, porque você está negando a própria substância da sua história. Você está totalmente alienado. Você está fazendo a anticonfissão. Está entendendo? Ou seja, enquanto Agostinho buscava penetrar mais profundamente na realidade da sua existência temporal e histórica, e confessar-se autor de seus atos, mesmo mínimos, mesmo atos desconhecidos, mesmo atos puramente interiores, não puros pensamentos que ele tinha, e reunir tudo isso e dizer, eu sou isso, eu fiz isto, eu assumo a responsabilidade disso. Enquanto Agostinho fazia isso, os kantianos e gurdjieffianos estavam negando tudo isso e dizendo, não, eu sou um ser superior, eu estou observando tudo desde cima, e toda esta miséria humana minha é irreal. Está entendendo? Então, isso tudo é uma fuga à condição humana. E nós não podemos negar que isso aí tudo, no fundo, tem uma inspiração gnóstica, evidentemente. Quer dizer, a recusa da realidade, a recusa da condição encarnada, a recusa da condição histórica, temporal, humana, com toda a sua fragilidade e miséria, é uma característica do gnosticismo. O gnóstico é um sujeito que não está aguentando o mundo, então ele finge que ele está acima do mundo. Tá certo? Um pouco na base do senta que o leão é manso. Você está entendendo? Quer dizer, como você... Né, vocês sabem a história, já contei aqui. Né, como os seus escrotos estão ali apertados entre duas tábuas. Tá certo? Você finge, né, que nada está acontecendo. Você não quer que as pessoas levantem para não espremer os seus bagos ainda mais. Então você senta que o leão é manso. Então você está se levando à suprema beatitude do conhecimento. Tá vendo? Está mostrando que você é superior a toda aquela correria, miséria, gritaria em torno. Tudo isso, eu me encantava com essas coisas quando eu era jovem. Tá? Eu me encantei com Kant, me encantei com Gurdjieff, essa coisa toda, né? Me encantei com místicas orientais, né? Yoga, etc. E hoje eu percebo o coeficiente de alienação que existe em tudo isso é prodigioso. E, por outro lado, a atração que isto exerce sobre as pessoas
pode ser uma das principais fontes de inspiração da vocação intelectual. Quer dizer, o sujeito vai estudar para ele se sobrepor a esta, vamos dizer, a este rio, tá certo, de misérias, tormentos e sofrimentos humanos, tá certo, e se elevar à suprema beatitude do conhecimento. Então, desde logo, vamos dizer, o princípio número 1, tá certo, da ética da vida intelectual é: cave onde você está. Isso é uma forma de Jean Guiton, tá certo? E o cavar onde você... Quem nos deu a lição de cavar onde você está é exatamente Agostinho. Porque ele percebeu o seguinte, que a realidade da vida concreta, por mais modesto, humilde e até humilhante que seja, é um negócio precioso. Por quê? Porque ela está acontecendo mesmo. Ela é uma realidade, ela não é um pensamento que você teve. Veja, mesmo os pensamentos que você pensou, você os pensou realmente. Uma coisa é o pensamento considerado no seu conteúdo, tá certo? Outra coisa é o pensamento considerado como um acontecimento da sua vida interior. No dia tal, às tantas horas, eu pensei tal coisa. Né? Então, essa coisa do Agostinho de assumir a realidade concreta da sua vida pessoal, biográfica, temporal, tá certo? Isso aqui é um tesouro para a vida intelectual. Por quê? Porque esta vida histórica biográfica, ela efetivamente aconteceu, ela não foi inventada. Então ela te dá uma base de realidade. Estão compreendendo? Você tem um material que, por assim dizer, não veio de você, que veio da realidade. Então você ali, você está, como dizer, você está pisando a terra firme. E isto vai ser mais tarde, vamos dizer, o critério para a aferição de todos os conhecimentos. O que quer que você pense, ou creia, ou imagine, mas que não tenha raiz nessa individualidade concreta, histórica, temporal, é falso. É falso porque não é seu. É um teatro mental que você está vivendo. Claro, nós temos. O teatro mental é um dos grandes recursos do conhecimento humano. Tá certo? Eu mesmo recomendei que ao ler vários autores você se os incorporasse, por assim dizer, como papéis que você está representando. Um pouco de acordo com a técnica do Stanislavski, Konstantin Stanislavski, de você se identificar profundamente com o personagem, buscando os pontos de convergência entre o sentimento seu e o sentimento dele. Quer dizer, onde e quando você sentiu igual aquele personagem, ou se não sentiu exatamente igual, buscar um análogo. Né? Então, eu mesmo recomendei isso, então eu sei que o teatro mental é um instrumento indispensável do aprendizado. Mas o teatro mental ele serve para alguma coisa desde que você saiba que é teatro e você consiga depois sair do teatro e voltar para casa, por assim dizer. Agora, se você fica lá e você fica achando que você de fato você é Aristóteles ou Platão ou o autor que você está lendo, então você pirou. Você pirou que nem aquela história do Pirandello. O sujeito achava que era o rei Henrique IV e obrigava todo mundo a se comportar como se fosse a corte de Henrique IV. E os caras até acabavam acreditando. Quer dizer, enganou assim mesmo. Essa é uma grande parábola do mundo moderno. Quer dizer, o sujeito acreditou no seu teatro mental com tal intensidade que ele fez os outros acreditarem. Se você perguntar o que é um movimento ideológico de massas, é exatamente isso. Tá certo? É uma pessoa maligna, doente, tá certo? Incapaz de suportar a realidade da sua própria miséria, então que escapa para um mundo idealizado, teatral, e desempenha aquele papel com tal verossimilhança, com tal intensidade, né, com tal devoção, que ele faz os outros começarem a representar aquilo mesmo, fugindo, portanto, da realidade das suas vidas. Por exemplo, quando você vê, né, a gente, nos movimentos comunistas, a gente vê aquela multidão de caras de classe média alta e de classe alta, né, tentando sentir proletariamente, né, falando proletariado. Olha, não tinha nenhum proletário lá, jamais. O próprio Karl Marx, vamos dizer, pelo menos até o momento em que ele escreveu o Manifesto Comunista, ele nunca tinha visto um proletário.
Engels tinha por quê? Mas Engels via proletários da posição do burguês. Ele era um industrial, ele tinha empregados. Karl Marx não tinha nem isso, quer dizer, ele não tinha visto proletário nem mesmo do ponto de vista burguês, ele não conhecia nenhum proletário, tudo inventado. Então, você está convidando as pessoas a participar do seu teatro mental. Esse teatro mental pode trazer para elas uma consolação, um sentido de segurança, um sentimento, uma ilusão de sentido da vida. Pode trazer um monte de coisa. E tudo isso é como uma droga. É pior do que uma droga. Você cheirar coca não é tão grave quanto isso. Isso aí é de fato uma espécie de arrebatamento. Você é arrebatado para o sétimo céu, né, da beatitude do entendimento, e você vira uma espécie de Deus. Só que tudo isso é fake, tudo isso é falso. E é infinitamente ridículo, e isto é a fonte da pseudo-vida intelectual que hoje nós temos. Toda pessoa que entra numa universidade, a primeira coisa que ela recebe é um convite para ela ser arrebatada para este mundo superior. Então, não é de estranhar, vamos dizer, que a própria linguagem dessas pessoas adquira, logo no começo, por uma espécie de impregnação, por uma espécie de osmose verbal, aquele estilo pedante, meio rococó, você está entendendo? Com que falam, por exemplo, os professores da USP, todos falam assim, todos falam igual. Não é isso? Por que eles têm que falar assim? Porque esta linguagem é necessária para manter a ilusão do eu transcendental. Quer dizer, nós nos arrebatamos todos para um outro plano. Nós somos agora, por assim dizer, nós somos a classe revolucionária, nós somos o novo príncipe de Maquiavel, nós somos, em suma, nós somos um imbecil coletivo, né? Tá certo? E nós nos achamos lindos uns aos outros. Né? E desde essas alturas nós podemos, por exemplo, passar a vida como, por exemplo, o Roberto Mangabeira Unger. Você vai ver que você lê os livros do Mangabeira Unger, que até os primeiros eram bem escritos, depois os outros não gostam, não. Eu nunca li uma linha do Mangabeira Unger que se referisse a nada. Ele só fala do dever ser, daquilo que ele acha que o mundo tem de ser. O mundo como é nunca interessou a ele. Então o Mangabeira Unger já é um caso extremo, um caso patológico de arrebatamento, tá, para o sétimo céu, tá certo, dos beatos do entendimento. Né? Para ele já nem existe mais a realidade, só existem os ideais do Mangabeira Unger, que, né, este mundo mal, aos quais este mundo mal não se curva, lamentavelmente. Tá certo? Então, eu compreendo o atrativo que isso exerce sobre as pessoas. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que daí não vai sair nada que preste. Caiu a conexão ou não? Acho que caiu a conexão só deste aqui. Um momentinho, vocês esperem um pouco que deu um problema técnico aqui. Pronto, voltou. Está tudo normal.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.